Olá, amados do Altíssimo, que alegria estar de novo em contato com você, através desse nosso programa. O objetivo principal nosso aqui é anunciar sempre o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se encarna, que se faz gente, o Deus que habitou entre nós, Emanuel, e por graça Ele pode e quer habitar em nós. O mistério do Evangelho, Cristo em vós. Você pode ser um aliado nosso. Vão aparecer aí os links e endereços na tela da sua TV e acesse o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1-oficial, e nossa página no Facebook, facebook.com/Café e Fé. Entre lá e compartilhe os links via WhatsApp, Facebook. Nós contamos com a sua participação em oração, divulgando, colaborando para que esse programa ele se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior, para que outros conheçam o Evangelho. Nós vamos ter um momento aqui, uma paradinha, e logo estamos voltando. Mas se nós pudéssemos crer que Deus tem palavra, mas se nós pudéssemos crer que Deus não muda, mas se nós pudéssemos crer que Deus está no controle de fio de cabelo. Crise nos leva à dependência do Senhor, à vivificação, a renovo, a um novo olhar sobre a situação. Se nós permanecemos garantindo-nos em nós mesmos, nós vamos cada vez mais profundo. O novo nascimento, a obra da cruz operada em mim, quais são seus efeitos? Quais são os resultados? Porque a palavra é viva e eficaz, muda a nossa vida com Deus, com o mundo. Estamos voltando aqui e vamos hoje analisar um pouquinho o tema criticando-se para não ser crítico. A gente pensa assim, e eu concordo com este sábio que disse: o crítico que começa consigo mesmo, ele não terá tempo de criticar os outros. Não há agenda que comporte tanto assunto. O X da questão, o problema, é que o macaco nunca olha para o rabo. Pois é sempre mais fácil vermos os defeitos alheios do que analisar os nossos. Mas há um outro sábio que diz o seguinte: o melhor lugar para criticar o próximo é na frente do seu espelho. Nós precisamos nos avaliar com toda a segurança. Havia um velho professor num colégio onde eu trabalhei no Rio, que tinha a fama de ser um mitomaníaco.
Para quem não sabe o que é mitomaníaco, é um mentiroso velho. E um dia ele contou na sala que ele foi caçar e colocou 100 caroços de chumbo numa cartucheira, um cartucho, e atirou num bando. Tinham 100 pombas, matando 99. E a outra saiu voando. E aí um aluno, assustado, o interpelou: professor? E ele respondeu: você acha que eu vou mentir por uma? É interessante, né? Tem muita gente que não se enxerga. Ou talvez pense que os outros sejam idiotas. E aí usa dessas questões de tentar mostrar uma coisa que não é verdade. É o caso do manco, que não se avalia enquanto critica os defeitos do perneta. Então, nós precisamos nos avaliar. Você já deve ter visto um sujo falando de um mal lavado e um emburrado censurando o carrancudo. É muito comum isso. Aí ver o defeito do outro. Mas normalmente quando a gente vê o defeito do outro, é possivelmente aquilo que a gente menos goste em nós mesmos. Contudo, nunca aponte o dedo para as falhas dos outros, a não ser que esse dedo faça parte da mão que irá ampará-lo, que irá sustentar o outro. A não ser que sua crítica tenha como objetivo construir. É verdade que o apóstolo Paulo, ele fala que ele nem está aí com a questão do julgamento dos outros. Ele nos diz, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 3, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. O que ele quer dizer com isso? Que ele não está preocupado, porque ele já foi justificado por Cristo. Alguém que já foi justificado não precisa se justificar. Isso é claro. A justiça de Cristo é suficiente para os filhos de Deus, para os filhos do Altíssimo. Todos aqueles que já experimentaram na sua vida espiritual o valor da justificação, essas pessoas não precisam ficar preocupadas com o que os outros pensam a seu respeito. Agora, quem não entende a palavra justificado, não entende o que significa o cristianismo. Foi o que disse há pouco tempo atrás um pensador inglês chamado John Stott. Ele morreu recentemente. Quem não entende a palavra justificado não entende o cristianismo. Porque quem já foi justificado por Cristo não se justifica, nem vive acusando os outros. Isso é verdade, mas essa verdade também é que toda pessoa que parece muito preocupada com a degradação dos outros está normalmente preocupada com a promoção de si mesmo. Criticar o outro pode ser uma forma de auto-justificar-se. Ao ver o defeito alheio, eu ponho um peso, uma conta para mostrar que ele não é tão bom quanto
eu sou. E aí eu levo alguma vantagem nesse processo. Não precisamos nos justificar, é verdade, porque já fomos justificados por Cristo, mas nós precisamos nos examinar, precisamos avaliar a nossa maneira como nós estamos agindo aqui neste mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Diante de algumas críticas que o apóstolo Paulo estava sofrendo, ele levanta essa questão para a igreja, para que se examinem, para que todos nós possamos fazer uma investigação, para ver se estamos realmente no processo da confiança, da fé. E ele põe isto como algo significativo. Julgamento não, porque nós já fomos justificados, mas exame sempre. Precisamos, de fato, nos avaliarmos para não incorrer na incoerência entre o que dizemos e o que somos, para não viver no padrão da hipocrisia. Aquele que não se examina, ele vai ter grandes dificuldades na elaboração de uma vida, de uma maneira de agir adequado. Alguém que prega, por exemplo, sobre a alegria e não é alegre, que coisa, alguma coisa está errada. Não pode existir isto, porque eu estou falando de alegria, mas eu mesmo sou triste, sou circunspecto. Eu não estou dizendo que seja pândego, mas alegre. Né? Tenho que fazer um exame no Enem espiritual, um exame de um Enem espiritual de coerência. Senão a pregação é nem isto e nem aquilo, ela vai ser um caos. Examinar-se faz parte da nossa vida para que nós não sejamos tão críticos dos outros. Quando eu me avalio, me critico e vejo os pontos fracos, eu peço a Deus sabedoria para que eles sejam trabalhados. Não é tanto o que eu prego, o que define a autenticidade da pregação, mas como eu vivo e também como eu prego. Não é o que, mas o como eu vivo aquilo que prego. E se prego a mensagem, ela tem que ter coerência com o nosso modo de vida, com a nossa maneira de andar. Quem se avalia primeiro, criteriosamente, não sobrará tempo para censurar os demais, além do que tem matéria suficiente para se ocupar. Quando você fica pensando nas suas incoerências e vai diante de Deus, pedindo que o Senhor nos dê graça para sermos libertos destas manias que a gente cultiva, dessas coisas que não fazem bem para ninguém.
Quando nós nos avaliamos e pedimos ao Senhor que nos dê a iluminação, a clareza, para que a gente não se perca na caminhada, você não tem tempo, não sobra tempo para censurar os demais, para criticar, para ficar pegando na vida alheia. Já temos matéria suficiente para ocupar com a nossa avaliação. Eu vou parar aqui um pouquinho para os nossos comerciais e logo eu estou voltando para a gente completar essas ideias sobre a nossa autocrítica para não sermos críticos dos outros de maneira sem um propósito de significado. Já eu volto. Hoje a nossa sugestão para a sua leitura é um livro especialíssimo, Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Esse livro foi escrito em 1937. Dietrich foi um alemão, um pastor, que resistiu ao nazismo e ele foi preso. E 2 meses antes, ou até 1 mês e pouco antes do cessar-fogo da Segunda Guerra Mundial, ele foi morto. E o livro é uma prova de alguém que esteve no front do sofrimento e mostra o que é o discipulado cristão, que não é alguma coisa teórica. Aliás, esse livro está muito bem produzido, é um livro de muito boa qualidade gráfica, com uma costura extraordinária, e é um belo livro que nós estamos indicando para a sua estante, que você possa utilizar-se desses conhecimentos preciosos do discipulado cristão. Eu estava falando antes que o que eu prego é importante, mas como eu prego e como eu vivo aquilo que eu prego, eu preciso avaliar isto. Quem se avalia primeiro, criteriosamente, não sobrará tempo para censurar os demais, além de que tem matéria suficiente para se ocupar. Thomas
a lei, ele foi assim na mosca. O homem que está muito ocupado em censurar os outros está sempre pouco ocupado em examinar-se a si próprio. Ele fica tão focalizado nos outros que esquece de si. E às vezes o seu telhado de vidro permite uma derrocada muito profunda. Este ócio vil de não examinar-se a si mesmo é normalmente a banca que vai permitir um péssimo negócio. Você vai viver uma vida de fingimento e de irrealidade, simplesmente olhando para os outros e não permitindo uma avaliação criteriosa sua. No Salmo 119, no versículo 59, o salmista diz: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Esta palavra considerar aqui, que tem uma amplidão do sideral do universo, considerar é um exame muito mais amplo, os meus caminhos. E eu quero voltar os meus passos para os teus testemunhos. Eu quero examinar isto, eu quero avaliar isto com a maior clareza possível. O profeta Jeremias também, ele fala sobre esta consideração em Lamentações, capítulo 3, versículo 4, quando ele pede a Deus e pede que nós esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhar é fazer uma investigação acurada, profunda, não ser superficial, investigar os nossos próprios modos de andar, os nossos caminhos. O autoexame é fundamental para o desenvolvimento da nossa fé. Nunca, porém, volto a dizer, a nossa autojustificação. Bem como a condenação dos outros. Nós temos que nos ater a nós mesmos. Eu gosto até muito deste pensamento de Barnett. Ele diz assim: nós cristãos jamais pensaríamos em atropelar intencionalmente outras pessoas com o nosso carro. Então, por que será que o faríamos com as nossas palavras? Se nós não queremos machucar as pessoas com os nossos veículos, com os nossos automóveis, por que então que nós iríamos machucar as almas das pessoas com críticas sem propósito? É preferível que nós nos examinemos. Não acredito em má fé quando alguém foi salvo por Jesus Cristo. Eu não acho que ele não tem essa. Deve haver talvez uma razão vinculada com uma velha cultura do passado. Se for assim, a gente tem que trabalhar essa cultura de antigamente, de falar mal, de criticar. Então, nós precisamos avaliar isto. Mas nunca tenham medo de testar a si mesmos.
de examinar-se a si mesmo com as suas próprias palavras. Quem não se critica jamais poderá evoluir na sua caminhada espiritual. Ver os seus defeitos, as suas falhas, as suas incoerências, com clareza, sem desculpas, mas trazê-las para a luz é muito importante. Naquilo que você estiver errado, não se defenda. Vá diretamente a Cristo e receba os benefícios da sua perfeita justificação. Veja também, quem já foi justificado não é um ofensor. E se vier a ofender alguém, peça perdão. Vai e diga, olha, pisei na bola. O espírito da cruz é isto aí. Apedrejar um filho de Deus é um trabalho sem salário. É completamente inútil, pois ele estará pronto a perdoar sempre. Um filho de Deus apedrejar outra pessoa, aí a coisa fica feia. Não faz parte de sua natureza. Se alguém apedreja o Filho de Deus, ele perdoa. Mas se um Filho de Deus apedrejar ou jogar alguma coisa, eu acho que duas coisas fazem o coração trabalhar muito. A primeira é subir uma escada correndo. A segunda é falar mal das pessoas. Isso é mal, é ruim. E esta última aqui normalmente deixa sequelas tanto em si mesmo como nos outros. E tem duas coisas que fazem o coração relaxar. Primeiro é descansar num lugar aprazível, um lugar de descanso, como esse que eu estou aqui agora. Aqui é um lugar tranquilo. E também examinar-se a si mesmo à luz da palavra de Deus, da graça de Deus. Quando eu me examino, eu fico tranquilo, meu coração relaxa, porque eu não fico tentando fingir e eu confesso aquilo que há de mais inadequado diante do Senhor, e eu sei que eu encontro misericórdia. Se Cristo me justificou, e se Cristo o justificou, Ele o santificará, Ele vai me santificar. Ele não irá salvar-me e abandonar-me em meus pecados. Ele não vai salvar você e abandoná-lo em seus pecados. Ele vai agir de uma maneira muito preciosa. Nós precisamos realmente nos avaliar em conformidade com a justificação que Jesus já nos justificou e, em seguida, usufruirmos dos benefícios de alguém que é amado por Abba. O amor de Deus, o amor de Abba, ele preenche o nosso coração. Quando você constrói a sua identidade nesta confiança de que você é amado, a sua vida vai ter outro sentido. Eu quero insistir nisto aqui. Justificado por Cristo, sem medo, sem condenação, mas examinando-se sempre à luz da graça. Examinando a si mesmo, examinai-vos a vós mesmos, diz o apóstolo Paulo. Criticando-me nos meus defeitos, para não ser um crítico, quanto mais contra os meus amados, contra as pessoas que Deus ama. Isto me ajuda demais e eu queria que você levasse isso em consideração. Quando você se avalia à luz da graça de Deus, você pode se sentir perfeitamente aceito e pode ser um instrumento para levar os outros ao descanso do amor de Deus,
da aceitação. É o que eu espero para a sua vida, em Cristo Jesus. As pessoas que têm por objetivo encontrar falhas, raramente encontram outra coisa. Nada é mais fácil de encontrar do que falhas. Mas alguém disse com muita propriedade, quando você estiver procurando falhas para corrigir, olhe para o espelho. Talvez aí você vá achar alguém para ser corrigido. Nós vamos nos ver no próximo programa, se Deus quiser. Um abração.